carreira da magistratura, as ações da vice-presidência institucional da MB e a efetivação da justiça são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Junques, magistrado há 17 anos e presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Na MB, ocupa o cargo de vice-presidente institucional. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade de debater assuntos tão relevantes para a magistratura, para a justiça brasileira e para a sociedade brasileira como um todo. O senhor é magistrado há 17 anos. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia a carreira da magistratura. Olha, é uma carreira belíssima, né? A magistratura é uma carreira que ela proporciona uma realização para aquela pessoa que gosta de trabalhar com o direito, né, de interpretar as nossas normas e também atuar para melhorar, dar vida aos direitos, né, atuar para pacificar os nossos conflitos. É uma carreira belíssima trabalhar a serviço da justiça. Quais são as garantias que o magistrado tem para exercer sua função? O magistrado ele tem total autonomia para exercer a sua função, porque ele tem uma série de prerrogativas, ele tem independência funcional, ele tem total autonomia, tem a redutibilidade do subsídio, a vitalicidade, a inamovibilidade. Então o magistrado tem toda uma série de garantias que ele dá tranquilidade para ele poder julgar, decidir, seja inclusive contra o interesse de pessoas poderosas, grupos poderosos, que não vai ter qualquer risco dele sofrer uma redução da sua remuneração, de se transferir, de sofrer qualquer represália. Então o magistrado brasileiro tem total garantia lá para julgar com total tranquilidade qualquer processo que venha até ao seu conhecimento. E quanto às dificuldades, quais são elas? A carreira da magistratura, claro, ela impõe também um ônus, né? Existe um problema grande da sobrecarga do serviço, cada vez mais o número de demandas que chegam até o juiz são muito grandes, é um número muito grande de processos, que cada vez mais aumenta, que tem inclusive trazido uma série de problemas de saúde para os magistrados. Nós temos acompanhado, a MB pretende atuar nesse sentido também. E claro, existem algumas questões de valorização à própria carreira em si, a questão de valorização, né, da carreira, que precisaria ser retomada, ser discutida. A questão da segurança está muito em tônica, temos aí um histórico já num tempo curto atrás aqui uma série de magistrados ameaçados, magistrados que inclusive já foram até vítima de homicídio. Então a questão da segurança é uma outra questão que nos preocupa. Mas fora disso, como disse, a magistratura ela proporciona, fora esses ônus, ela proporciona total realização para aquela pessoa que gosta de se dedicar à justiça. O adicional por tempo de serviço, mais conhecido como ATS, ele é aplicado em várias carreiras. Na magistratura atualmente isso não é uma realidade, né? Esse é um problema sério da carreira da magistratura que a MB pretende atuar, e nós nessa vice-presidência institucional que exercemos pretendemos auxiliar o presidente da diretoria nesse sentido, é trazer para o magistrado, para a carreira da magistratura, uma valorização do tempo que a pessoa trouxe de serviço prestado, que ela seja traduzida numa remuneração condizente. O que ocorre? Qualquer pessoa, né, qualquer profissional na iniciativa privada que trabalha ao longo do tempo vai adquirindo uma qualificação técnica, né, mais apurada, e vai galgando uma série de degraus e é natural que haja um aumento dessa remuneração. Então a pessoa começa a carreira num nível mais baixo, né, na iniciativa privada, e ao longo do tempo ela vai tendo um ganho dessa remuneração, que é própria da sua experiência, né, da sua capacidade técnica, que é ampliada. Então na magistratura isso não existe mais, ela existia até a emenda constitucional número 19, se não me engano. Havia um adicional conforme o magistrado fosse trabalhando ao longo do tempo, né, era feita uma retribuição, né, ela paga um adicional, e esse adicional foi retirado sem qualquer justificativa plausível. Então hoje um magistrado, por exemplo, que é de juiz para desembargador, hoje ele vai ganhar a mesma coisa, a mesma remuneração que um desembargador que está 20, 30 anos. Então é um problema sério, né, que acaba desestimulando a carreira e que nós temos certeza aí que vamos conseguir resolver. O senhor falou que a falta do ATS gera um desestímulo na carreira. Como é que a MB pretende então resolver essa questão? Existe uma proposta de emenda constitucional que ela restabelece esse adicional que foi retirado anos atrás, sem qualquer justificativa, como eu disse. Então essa proposta de emenda constitucional está tramitando no Congresso Nacional e nós pretendemos, né, enquanto a MB, nós promovemos esse debate público com a sociedade, com o próprio Congresso, né, fazer com que essa emenda constitucional avance para que esse adicional
seja restabelecido. É um adicional que ele prevê um valor pequeno, né, se comparado com a iniciativa privada, no máximo 30%, de acordo com o máximo de tempo de serviço que a pessoa pode provocar. Então é um pequeno adicional, é uma verba totalmente transparente, né, uma verba justificável pela capacitação técnica que a pessoa adquire ao tempo da carreira. E então esperamos realmente que com esse debate franco aqui com a sociedade, com o Congresso, que essa emenda constitucional ela possa avançar e ser promulgada e publicada, e, enfim, que volte esse direito a ser restabelecido aos magistrados e à carreira. Magistrado, há 17 anos, o que o senhor tem a dizer para quem pretende seguir a carreira? Olha, é uma carreira belíssima. Aquela pessoa realmente que tem aquela questão, que gosta muito do direito, né, mas pensa também em exercer um trabalho em prol da cidadania, né, da sociedade. A magistratura possibilita isso, porque é uma carreira que, ao dar vidas aos direitos, se contribui para melhorar a vida das pessoas, né, para se zelar que os direitos sejam resguardados, e essa pacificação social, essa ordem social, né, esses avanços sociais, depende muito do magistrado. Então é uma carreira que traz um retorno muito grande para aquela pessoa que abraça a carreira, apesar de todas as dificuldades que existem também. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Junques, vai falar das ações da vice-presidência institucional da MB. Não saia daí, a gente volta rapidinho. A partir do dia 3 de fevereiro estão abertas as inscrições para a segunda etapa do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Civil, realizado pela Escola Paulista da Magistratura. A especialização será realizada de 13 de março a 30 de junho de 2015, na sede da EPM em São Paulo. Serão oferecidas 150 vagas e podem participar magistrados, promotores de justiça, procuradores, defensores públicos, advogados e demais bacharéis em direito. O preço da matrícula é de R$ 600, mais 11 parcelas do mesmo valor. Os interessados devem se inscrever no site www.epm.tjsp.jus.br até o dia 24 de fevereiro. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a carreira da magistratura. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Junques, vai falar das ações da vice-presidência institucional da MB. Doutor Sérgio, eu sou vice-presidente institucional da MB e eu gostaria de saber como é que a associação vai se relacionar com o Poder Judiciário. Nossa ideia é ter uma relação de parceria muito grande. Na verdade, a Associação dos Magistrados Brasileiros representa todos os magistrados do Brasil, né, desde o juiz de primeiro grau até os magistrados dos tribunais superiores. Então, nós precisamos dessa parceria para ter essa legitimidade, para representar os grandes assessores da magistratura e o Poder Judiciário como um todo, seja os juízes, né, os desembargadores, todos os ministros, são fundamentais nessa atuação nossa da MB, de modo a fortalecer realmente o trabalho do juiz e a justiça como um todo. Pretendemos ter uma relação muito próxima, muito estreita de parceria, de contribuição em cima das grandes pautas do judiciário brasileiro. Na área política, vários projetos de interesse da magistratura tramitam na Câmara e no Senado. De que forma a MB vai tratar com o Executivo e o Congresso Nacional para que essas propostas avancem? Nossa ideia é contribuir, trazer subsídios, né, para a Câmara, para o Senado, para o Legislativo como um todo, dos projetos que estão lá em andamento. Né, trazer todas as informações que sejam necessárias para que eles possam levar adiante os debates como representantes da sociedade que são, para que eles possam avançar. Então pretendemos ter uma proximidade muito grande com nossos parlamentares e sempre que possível subsidiá-los em todos os projetos de interesse da justiça como um todo. E como é que a sociedade vai ser engajada nessas propostas da MB? As pautas da justiça como um todo, elas são pautas da sociedade como um todo. E pretendemos realmente ter essa proximidade também, esse diálogo aberto com a sociedade, para que ela tenha conhecimento até da necessidade desses avanços que esses projetos vão ensejar. Então, o que a gente verifica que é fundamental para esse debate é a sociedade estar muito bem informada da necessidade desses avanços, dos direitos que ela tem à sua disposição
E sem a sociedade participar ativamente de todos esses projetos, a gente tem certeza que jamais eles irão avançar, mas estamos muito otimistas realmente com essa abertura, essa parceria também com a sociedade que a MB pretende estabelecer entre magistratura e todo cidadão brasileiro. E como é que vai ser então o papel da MB com a imprensa para mediar esse diálogo com a sociedade? Esse papel da imprensa é fundamental, né? Ela é a grande mediadora, né, entre a sociedade, a magistratura, enfim, os poderes constituídos, para que a sociedade possa saber se posicionar, saber avaliar como se posicionar em uma série dessas questões. Então a imprensa, pretendemos ter uma relação muito próxima com a imprensa, pretendemos trazer muitas informações, né, à nossa sociedade. A imprensa é uma parceira muito importante. Campanhas pretendemos trazer para veicular, né, na mídia, para que a sociedade, o cidadão tenha conhecimento lá dos seus direitos, de como é que funciona a justiça, do trabalho que os magistrados fazem. E essa participação é fundamental. Em relação ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ-MB, considera importante manter um bom relacionamento, uma boa parceria? É fundamental. O CNJ tem um papel importante, que é um papel de segurar a autonomia, né, do Poder Judiciário, de fortalecer e estabelecer as grandes políticas do Poder Judiciário, e ele tem exercido um papel muito importante ao longo da sua ainda curta existência, se consolidando, né, nesse papel que a Constituição lhe atribui, de grande coordenador dessas políticas institucionais. E o que nós verificamos que ele tem preponderado muito o papel, claro que é importante também o papel punitivo. Nós gostaríamos que o verdadeiro papel do CNJ, que é o papel de articulador dessas grandes políticas, que esse papel, né, fosse a tônica do nosso Conselho. Ele tem um papel muito importante, porque o nosso Poder Judiciário é composto em todos os estados, uma organização própria. Existe o Judiciário de cada estado, o Judiciário da Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral. Então é fundamental realmente que o CNJ estabeleça diretrizes comuns que unam todo o Poder Judiciário e que saiba canalizar as boas ideias dos magistrados, as boas experiências, para que eles sejam compartilhados o judiciário como um todo. Então essa parceria com o CNJ, entendemos que ela é fundamental, e nós vamos estar juntos com o CNJ para auxiliá-lo em todas essas iniciativas que venham a fortalecer realmente esse papel dele de grande articulador das políticas institucionais da justiça. Muito obrigada. E já que estamos falando de relacionamento entre os três poderes, vamos conferir agora os depoimentos de algumas autoridades sobre a nova gestão da MB, que passou a ser comandada pelo presidente João Ricardo Costa em dezembro do ano passado. Sim, eu desejo à nova diretoria da MB toda a sorte na nova gestão. Espero que a MB traga contribuições construtivas para o judiciário nessa nova gestão. Essa é a minha expectativa. Bom, a expectativa é a melhor possível, né? Nós temos um juiz jovem, aguerrido, experiente, profissional e com os olhos voltados para o futuro. Tenho certeza que o João Ricardo fará uma grande administração. A MB hoje ocupa um espaço de grande visibilidade, de grande representatividade. Eu acho que as instituições de classe, notadamente a MB, deixaram de ser instâncias puramente corporativas e se transformaram em instâncias institucionais importantes que avançam uma agenda que não é só de interesse privado da classe, embora também possa ser, mas também de interesse público, de engrandecimento da magistratura. A expectativa é a melhor possível em resgate da dignidade da magistratura brasileira, em recolocar a MB no debate nacional, não só em temas de interesse da magistratura, mas em temas de interesse da sociedade. Acho que a magistratura brasileira fez uma excelente escolha, uma excelente opção, e João Ricardo, com certeza, será um dos maiores presidentes da história da MB. Nossa expectativa é muito alta, o doutor João Ricardo é muito qualificado. Temos certeza que faremos parcerias excelentes com a MB em busca da melhoria do acesso à justiça, da modernização e da valorização da magistratura. A MB é uma entidade expressiva que tem uma missão nobre em defesa dos interesses da magistratura. A expectativa é muito grande, o voto é um voto qualificado dos pares, portanto é algo muito expressivo
e está depositada na futura direção que é empossada hoje, é a ampliação das prerrogativas ou a manutenção das prerrogativas e o fortalecimento da nova missão da magistratura. A advocacia espera ter uma relação a mais fraterna e próxima com a magistratura e com a entidade que representa a magistratura brasileira. Entendemos que a advocacia e a magistratura são duas asas do mesmo pássaro. O pássaro é a justiça, o pássaro é a jurisdição. Para que esse pássaro possa voar, possa prestar com os serviços adequados, se faz necessário que as suas duas asas estejam valorizadas, e é essa a missão que a OAB e a colaboração que a OAB quer trazer à magistratura. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e vice-presidente institucional da MB, Sérgio Junques, vai falar da efetivação da justiça no Brasil. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Minas Gerais é um orgulho para qualquer um. Eu, particularmente, me sinto muito realizado porque participo de um judiciário respeitado, independente e que faz com que a sociedade acredite nele. Estão abertas as inscrições para o curso Gestão Judicial Comparado, Sistema Judiciário Argentino, promovido pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. A capacitação será realizada na cidade de Mendoza, na Argentina, de 29 de março a 5 de abril. Os magistrados e servidores interessados em participar podem se inscrever na diretoria da SMAP até o dia 10 de fevereiro. Mais informações nos telefones 81-3419-3244 e 81-3036-3209 e também no e-mail rosana@smap.com.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a carreira da magistratura e as ações da vice-presidência institucional da MB. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e vice-presidente institucional da MB, Sérgio Junques, vai falar da efetivação da justiça. Doutor Sérgio, um grande problema que se detecta é a morosidade no julgamento dos processos. Como é que a MB pretende trabalhar essa questão? Eu diria que a questão da morosidade é o grande desafio a ser enfrentado pelo Poder Judiciário e também pela MB, em especial uma prioridade do nosso presidente João Ricardo, passou a todos nós. A questão da morosidade é uma questão complexa, mas ela tem muito a ver, ela se confunde com a efetividade da justiça como um todo. Ela está muito ligada à própria legislação que nós temos hoje, a estrutura do sistema legal hoje existente. Uma das grandes bandeiras que nós pretendemos defender, o presidente João Ricardo pretende colocar como prioridade para enfrentar essa questão, uma solução, seria mudar o sistema recursal. Hoje uma decisão judicial de um juiz de primeiro grau, né, que por exemplo condena um réu a alguma pena qualquer, né, ele depende de toda uma série de recursos para ter essa decisão surtir efeito. Então, até a decisão surtir, ou no mesmo caso nas questões cíveis, indenização, por uma decisão dessa ter efetividade, ela ser aplicável, via de regra, ela depende que todos os mecanismos, todos os recursos sejam vencidos. Isso faz com que uma demanda judicial para ser concluída, além da decisão do juiz de primeiro grau, via de regra tem que passar por uma decisão no Tribunal de Justiça de cada estado, tem que passar muitas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça e até pelo Supremo Tribunal Federal, que pode ocasionar uma demora muito grande, né, que é muito ruim. Então, essa é uma questão que traz muita inquietação na magistratura e que ela aplica diretamente na questão da morosidade. Porque uma decisão, muito embora um juiz, né, na sua comarca, ele possa proferir uma decisão de maneira muito rápida, essa decisão não vai surtir efeitos, ela vai estar condicionada à confirmação, enfim, a uma série de instâncias superiores. Então, essa administração, né, o presidente João Ricardo, na MB, defende uma PEC dos recursos, a PEC Peluso, que ela faz com que uma decisão judicial, pelo menos já na fase recursal do segundo grau, no Tribunal de Justiça, essa decisão, a partir do momento
que ela for proferida já passe a valer, né? Que não tem que se esgotar todas as outras instâncias superiores para que ela possa já ter aplicação imediata, como ocorre nos outros países. Então essa seria uma questão que contribuiria sobremaneira para a efetividade da justiça, para a redução do tempo de entrega das decisões judiciais. Porque o juiz de primeiro grau, o juiz na sua comarca, ao proferir uma decisão, já teria efeito imediato a decisão. Entendemos que isso é regra, não há motivo, né, para que essas decisões aguardem todo esse trâmite. Né. É possível compatibilizar, né, a ampla defesa também com a necessidade de efetividade da jurisdição. Né, a questão da efetividade, a questão da rapidez processual. Então, não há o que se justifique uma decisão que, no primeiro grau, foi acompanhada a cada parte dos seus advogados, muitas vezes com a presença do Ministério Público, que participaram de toda a produção da prova, ouvida das testemunhas. O juiz profere uma decisão que essa decisão não tem uma aplicação imediata. Então, essa mudança do sistema recursal, se aprovada essa PEC, ela já vai causar um benefício muito grande. Então, nós vamos nos empenhar para que essa PEC mude o sistema recursal, ela seja aprovada. Pretendemos trazer essas informações, discutir com a sociedade, para fazer com que essa PEC avance. Né. Uma outra questão diz respeito também do número excessivo de processos que o Poder Judiciário vem assumindo, né, que talvez muitas dessas demandas seriam desnecessárias estar ali com o Poder Judiciário. Né. Por exemplo, existe uma série de demandas lá que diz respeito a empresas telefônicas que acabam entupindo lá, né, os escaninhos, enfim, as mesas dos juízes, dos tribunais de justiça e por diante, demandas e demandas que se multiplicam, né, todas elas causadas por reclamações por consumidores, por ofensas ao Código de Consumidor, e ofensas que essas empresas de telefonia praticam de forma reiterada. E de uma maneira até injustificável, porque grande parte dessas empresas de telefonia são empresas de padrão internacional que respeitam o consumidor nos outros países, mas que no nosso país, infelizmente, não tem ocorrido. Talvez porque vale a pena essas empresas litigarem, buscarem, protelarem o Poder Judiciário, enfim, até as custas lá de ofensa ao direito do consumidor. Talvez porque as agências reguladoras, também é um outro problema, não estejam agindo como deveriam. Então são questões que nós pretendemos enfrentar também. Ao invés de o Judiciário se dedicar a ações que fortaleçam a cidadania, que protejam os direitos, né, do cidadão, né, o cumprimento dos contratos e assim por diante, que todo esse aparato do Poder Judiciário não seja utilizado para demandas que seriam desnecessárias estar ali, que, como exemplo, essas empresas de telefonia acabam causando esses problemas. Tá, mas assim, o que o senhor considera que poderia ser feito de imediato para diminuir essa morosidade da justiça? De imediato é uma questão complexa. Nós colocamos como uma questão fundamental, a questão da morosidade, é mudar o sistema recursal. Seria uma questão fundamental, né? Existe um esforço gigantesco de cada magistrado de prestar o seu serviço da forma mais célere possível, mas com um sistema desse, né, que hoje é arcaico, que não se justifica, né, que coloca lá as decisões do juiz de primeiro grau como uma mera passagem, dificilmente nós vamos conseguir mudar essa realidade. Então, uma premissa básica é mudar realmente esse sistema recursal. Nós precisamos realmente avançar na legislação para que isso modifique. Como é que o senhor analisa a imagem do Poder Judiciário? A imagem do Poder Judiciário, ela, pela população, via de regra se coloca uma imagem que não é uma imagem aquela negativa, claro, muito por conta da questão dos vários problemas da legislação que, por exemplo, acabam trazendo problemas no seu funcionamento, que é o caso da morosidade, nossa legislação que precisaria ser aperfeiçoada. Então, por conta disso, o judiciário acaba tendo uma percepção negativa na sociedade por conta dessa legislação, né, arcaica que nós lutamos para mudar. E, enfim, outras questões criminais também, por exemplo, que coloca a prisão como uma exceção, né, se coloca, às vezes a sociedade tem uma impressão de estar desguarnecida, né, que o Poder Judiciário lá, ele de alguma forma contribuiria para uma sessão de impunidade, que não é verdade, é algo que depende da legislação que o juiz só aplica. Então, há uma questão realmente de informação, que a sociedade precisaria ter informação. Mas, paradoxalmente, com essas aparentes manifestações que a gente vê na mídia, né, às vezes de descontentamento, que trazem uma sensação negativa, né, do Poder Judiciário,
paradoxalmente, há uma confiança muito grande no Poder Judiciário, nos seus magistrados, que se verifica pelos índices, né, cada vez maiores de processos, né, que são trazidos, de demandas que se multiplicam ano a ano. Então, os nossos caninhos, né, dos juízes, dos fóruns, estão cada vez aumentando. Então, existe realmente uma confiança no Poder Judiciário, né, de se buscá-lo, né, para resolver a situação. Então, afora essa questão de informação, a gente vê como positivo assim, esses indicativos aí, que a pessoa, de fato, confia no Poder Judiciário para resolver os problemas. Eu vejo que o julgamento do mensalão ele trouxe um benefício muito grande, porque pessoas que ostentavam posições muito importantes, inclusive em nível federal, foram punidas, foram punidos, que demonstra que a legislação é igual para todos. Igual para todos. Eu vejo que essa confiança no Poder Judiciário, ela se fortaleceu ainda mais com o julgamento do mensalão. Então eu vejo que há um horizonte muito positivo. Nós do Poder Judiciário, os magistrados da MB, nós, como magistrados, como representantes da magistratura, nós não queremos estar omissos, né, nesse debate. Nós sabemos quais os problemas da nossa legislação, problemas que afetam o dia a dia do magistrado, que afetam a cidadania, né, que ocasionam um funcionamento não com aquele padrão que a sociedade exige. Então, nós queremos, enquanto a MB, ser realmente representantes, né, da sociedade, dos magistrados, para melhorar essa legislação, para que cada vez a justiça seja melhor e mais efetiva. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer, no quadro Vida de Juiz, um pouco da trajetória dos magistrados. Olá, meu nome é Ricardo Barreto, eu sou juiz de Direito no estado do Ceará. Sou juiz porque sempre tive vontade de participar das grandes decisões do meu país e aconselho a você que tem vontade de entrar na profissão a estudar muito, a se dedicar muito. Agradeço ao juiz Sérgio Junques pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, esse espaço é muito importante para trazer informações a respeito da nossa MB e do nosso compromisso de uma justiça cada vez melhor e de uma magistratura mais valorizada. Com certeza. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.